Com a presença de todos os vereadores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O secretário fará a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de o início da leitura, eu solicito ao senhor presidente consultar o plenário para incluir o projeto de resolução 1/2005, que dispõe sobre a alteração do caput do artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas, assinado, dando anuência por todos os vereadores. Vossa Excelência consultasse o plenário para discussão e votação ainda nessa sessão. Eu consulto o plenário para incluir na pauta de hoje este projeto que muda o dia das nossas sessões, que altera o artigo 156 do Regimento Interno, que as nossas sessões ordinárias, que são nas quartas-feiras, passarão a ser às quinta-feiras. Isso porque o nosso colega vereador ingressou na faculdade, o vereador Sidney Vieira de Miranda, e nas quartas-feiras ele tem umas aulas lá que ele não pode perder. E se os vereadores consentirem que seja mudado para quinta-feira, soluciona o problema existente para ele. Então eu consulto o plenário se pode incluir hoje na pauta este projeto. Senhor presidente. Pois não, vereador. Da minha parte eu concordo, até que eu sou subscritor, juntamente com os demais vereadores, dessa alteração de dia da semana. Agora, é inclusão para leitura ou votação? Porque nós temos uma outra observação a fazer no seguinte sentido. Nós estamos com uma questão aí de entendimento com a rádio a respeito do horário da sessão. O horário regimental é 19h30 e a rádio insiste em dizer que não pode fazer antes das 20 horas por causa do horário do Brasil. Então eu vou sugerir e pedir ao vereador Cid Miranda que tenha essa compreensão no seguinte sentido, para evitar que dois projetos sejam feitos de resolução, que a gente faça a leitura hoje deste projeto. Nós estamos já consultando a Anatel a respeito dessa questão do rádio e votaríamos esse projeto na próxima sessão.
E, se a resposta da Anatel for de que não pode haver interrupção da hora do Brasil, eu faria uma emenda alterando também o horário. Então, a minha, eu só concordo pela leitura e votando-se na próxima sessão. Então, eu consulto o plenário pela inclusão do projeto com a sugestão do vereador Tadeu. Então, será lido e não votado hoje. Requerimento 5/2005. Requer do Ministério Público informações quanto às providências tomadas quanto ao despejo de vísceras de frango junto ao aterro sanitário municipal. Justificativa. Tem esse a finalidade de se obter informações junto ao Ministério Público quanto às providências tomadas com o objetivo de ser dar ciência a toda a população e aos nobres edis desta Casa de Leis. Conchas, 22 de fevereiro de 2005, Miguel Jorge Mir Neto, vereador. Requerimento número 6/2005. Requer do Poder Executivo Municipal o envio a esta Casa de Leis cópias da conciliação bancária do dia 31/12/2004. Justificativa. Tem esta finalidade de se obter as informações quanto ao valor financeiro que passou do ano 2004 para 2005, e com isso dar ciência a toda a população e aos nobres edis desta Casa de Leis. Conchas, 22 de fevereiro de 2005, Miguel Jorge Mir Neto, vereador. Requerimento 7/2005. Requer do Poder Executivo Municipal o envio a esta Câmara de Vereadores prestação de contas das festividades do Carnaval 2005 em Conchas. Justificativa. Tem esta finalidade de se obter informações quanto a Prefeitura Municipal de Conchas gastou no último Carnaval com o objetivo de se dar ciência a toda a população e aos nobres edis desta Casa de Leis. Conchas, 22 de fevereiro de 2005, Omar Miranda Silva, vereador. Requerimento 8/2005. Requer do Poder Executivo Municipal o envio a esta Casa de Leis informações sobre o destino de alguns materiais que se encontravam no Centro de Lazer do Trabalhador de Conchas. Justificativa. Tem essa a finalidade de se obter informações quanto à destinação desses materiais com o objetivo de se dar ciência a toda a população e aos nobres edis dessa Casa de Leis. Conchas, 22 de fevereiro de 2005, Miguel Jorge Mir Neto, vereador. Moção 4/2005. Moção de pesar à família do senhor Gedeon Francisco Rossi. Assinado por todos os vereadores dessa Casa de Leis. Moção de pesar número 5/2005. A família do senhor Alaor Anselmo. Assinado por todos os vereadores. Moção de pesar a família senhora Valdívia Aparecida de Almeida Garcia. Assinado por todos os vereadores dessa Casa de Leis. Moção de congratulação ao comando da Polícia Militar de Conchas. Congratulando a Polícia Militar de Conchas pela parceria junto à Secretaria da Cultura, no sentido de destinar grande parte do seu efetivo, equipados com 4 viaturas, instalando-se na unidade base provisória na Praça Tiradentes, no período do Carnaval 2005, dando à população tranquilidade e segurança. Por esse motivo, solicito que seja dado conhecimento desta ao Tenente Alexandre Toado Lacerda e ao Comando-Geral do 12º Batalhão da Polícia Militar. 23 de fevereiro de 2005, vereador Sidney Verde Miranda. Indicação 23/2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal providências junto à Electro para a instalação de iluminação pública ligando o bairro Santana Coab de Santana. Justificativa. Essa indicação visa melhorar a segurança das pessoas
que trafegam por esta via no período noturno. 21 de fevereiro de 2005, vereador Tarcísio Aparecido Leite de Almeida. Indicação 24 de 2005. Solicito ao Poder Executivo Municipal operação tapa-buraco na estrada municipal Fausto Capelari, bem como melhorias no acostamento em diversos trechos. Justificativa. Essa estrada municipal necessita com urgência de reparos em diversos trechos, principalmente onde há pontos de ônibus. A imediata colocação de pedregulho e o plantio de grama nesses locais impedirá maiores danos e a pavimentação dessa estrada. Conchas, 21 de fevereiro de 2005, vereador Tarcísio Aparecido de Almeida. Indicação 25 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria da Educação, disponibilização de veículo para auxílio no transporte escolar rural. Justificativa. Essa indicação visa amenizar as dificuldades que dezenas de alunos da zona rural enfrentam diariamente para poderem estudar. Inúmeros estudantes caminham diariamente mais de 2 quilômetros até o ponto de ônibus mais próximo de suas residências, às vezes enfrentando o frio e a chuva. Esse vereador, preocupado com essa situação, solicita veículos de auxílio de transporte, os quais levarão esses estudantes de suas residências até o ponto de ônibus mais próximos, e vice-versa. Conchas, 21 de fevereiro de 2005, Tarcísio Aparecido Leite de Almeida, vereador. Indicação 26, 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal manutenção da ponte da estrada que liga bairros Santo Antônio e Água da Onça. A referida ponte necessita de reparos imediatos, pois é a principal ligação entre os dois bairros. Vereador Wilson Benedito de Almeida Desidério. Indicação 27 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Semutran, que altere o local do estacionamento de veículos na rua Coronel João Batista de Camargo Barros, no trecho compreendido entre a Praça João Caram e a Rua Bahia, passando do lado direito para o lado esquerdo. Justificativa. Com a alteração que ora se pretende fazer, ou seja, com o estacionamento dos veículos do lado esquerdo da citada rua, novas vagas serão criadas naquele trecho. Além do que, os veículos de maior porte que descem pela Rua São Paulo terão maior facilidade e segurança para ali ingressar. O estacionamento de veículos no centro comercial da cidade, como todos sabemos, encontra-se praticamente esgotado. Assim, a criação de novas vagas proporcionará maiores comodidades aos munícipes. Conchas, 23 de fevereiro de 2005, vereador José Tadeu Almada Neder. Indicação 28 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal iluminação pública para as praças da Matriz e localizada na esquina das ruas José Miranda do Amaral e Prefeito Catarde Cláudio Pastri. As referidas praças se encontram totalmente às escuras, impedindo aos moradores de frequentá-las à noite e propiciando também a presença de maus elementos com segundas intenções, colocando em risco a segurança dos munícipes vizinhos. Conchas, 23 de fevereiro de 2005, vereador João Roberto Delbem. Indicação 29 de 2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Semutran, que faça da rua Sargento Afonso de Simone Neto a preferencial no cruzamento com a Avenida João Pássina, de Rua José Mariano. Justificativa. A referida indicação atende moradores da região e munícipes que trafegam pelo referido cruzamento, pois a grande quantidade de veículos estacionados no início da Avenida João Pássina dificulta a visibilidade dos carros que sobem e descem a Rua Sargento Afonso de Simone Neto.
em relação aos carros da atual preferencial. Quando a preferencial era a Rua Sargento Afonso Simone Neto, esse problema não existia. Conchas, 23 de fevereiro de 2005, vereador João Roberto Telbem. Indicação 30/2005. Solicita ao Poder Executivo Municipal a construção de casas populares no distrito de Juquinativa. O déficit habitacional proporcionalmente é tão grande quanto ao de Conchas. Portanto, se faz necessário a construção de referidas casas. Conchas, 23 de fevereiro de 2005, Omar Miranda Silva, vereador. Senhores vereadores... Pela ordem, senhor presidente. Pois Apenas eu gostaria que o senhor secretário, eu tenho duas proposituras aí de projetos que eu dei entrada nesta data que não foram lidos. Os projetos. Os projetos de lei do Poder Executivo? E do Legislativo também. Vão ser lidos do Poder Executivo, estão aqui. Ah, vão ser. E em seguida do Poder Legislativo. Mas eu queria, antes da leitura, esclarecer que o requerimento número 9/2005, de autoria do vereador Omar Miranda, foi retirado pelo autor. E a moção 8/05 também foi retirada pela proponente. Projeto de lei número 3/2005. Autoriza a doação de área à Fazenda do Estado de São Paulo destinada à construção do Fórum. Exposições de motivos. Dispensada a leitura de exposições de motivos. Projeto de lei complementar número 3/2005 dispõe sobre ampliação de vaga do emprego de mecânico junto ao quadro de empregos permanentes da Prefeitura. Prefeito Municipal José Oscar Pavan. Projeto de lei complementar 4/2005 dispõe sobre a criação do emprego de nutricionista e da outras providências. Prefeito José Oscar Pavan. Projeto de lei complementar número 5/2005 dispõe sobre a ampliação de vagas junto ao quadro de empregos da Prefeitura. José Oscar Pavan, prefeito. Projeto de lei número 1/2005 do Legislativo. Proíbe disciplina a parada ou estacionamento de veículos potencialmente poluidores do meio ambiente, dentro dos limites do perímetro urbano da cidade de Conchas e da outras providências. Vereador José Tadeu Almada Neder. Projeto de lei número 2/2005 proíbe e disciplina a utilização de sistema ou fonte de som em lojas, clubes, bares, restaurantes, boates, igrejas e templos religiosos, e em veículos de publicidade utilizados para anunciar produtos, promoções, serviços e eventos. Vereador José Tadeu Almada Neder. Projeto de resolução número 1/2005 do Legislativo dispõe sobre a alteração do caput do artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conchas. Vereador Sidney Vieira de Miranda, com a anuência dos demais vereadores desta Casa de Leis. Não havendo mais nada no expediente do dia, passamos para a ordem do dia. Eu coloco em discussão os requerimentos. Requerimento 5. De autoria do vereador Miguel Meire. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 6, de autoria do mesmo vereador. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento número 7, de autoria do vereador Omar Miranda. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, requerimento número 8, de autoria do vereador Miguel Mir. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção 4, de autoria do vereador Tadeu Neder. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção número 5, de autoria do vereador Tadeu Neder. Em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a moção número 6, de autoria do vereador João Roberto Delbem. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, moção de congratulação número 7, de autoria do vereador Sidney Miranda. Em discussão, não havendo discussão, eu coloco em votação. Em discussão, a moção número 7. Com a palavra a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sou contrária a essa moção, pois acredito que os policiais militares nada mais fizeram que sua obrigação, pois ganham para isso. Também não seria justo parabenizá-los, enquanto temos também os policiais civis, os guardas municipais, que tanto trabalham também para a segurança da nossa cidade. Então, eu sou contrária a essa moção. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Tadeu Neder. Eu gostaria, senhor presidente, de sugerir ao autor da moção, o vereador Cid Vieira de Miranda, que estendesse esta moção aos policiais civis e aos vigias que fazem, às vezes, da guarda municipal em nossa cidade, como forma, talvez, até de motivar a vereadora a votar favoravelmente. Então, a moção seria alterada, estendendo-se aí os agradecimentos aos outros policiais da nossa cidade. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhor vereador, eu, como sugestão, acho que deve ficar isolado só a Polícia Militar pelo bom trabalho que realizou. O motivo deles receberem o salário não é fato que diminua o envio dessa moção aos componentes. Mesmo porque na sessão passada a vereadora Eva fez uma moção de apoio, de congratulação à vigilância sanitária, que também ganha para fazer o serviço, e de autoria dela ela fez a mesma moção. Então eu sou favorável que continue a moção somente com a Polícia Militar, e depois poderá fazer moções independentes da Guarda Civil e da Polícia Civil. É só isso. Senhor presidente, senhores vereadores, mesmo depois de tudo que o vereador Miguel falou, eu continuo sendo contrária, sim. Continuo achando que não foi feito nada mais que sua obrigação. Então, continuo estando contrário. Ainda em discussão, com a palavra o autor da moção. Senhor presidente, senhores vereadores, nós, no momento que nós estamos colaborando com o secretário de Cultura,
com o Poder Executivo na elaboração, planejamento, o Carnaval 2005. Então, nós se deparamos com a real dificuldade que foi para se conseguir instalar a base da Polícia Militar na Praça Tiradentes. A gente compreende, eu compreendo o descontentamento da vereadora Eva em relação à Polícia Militar, mas a gente acompanhou realmente o trabalho e viu que é difícil a realização de um trabalho desse, da forma que foi feito por parte da Polícia Militar Consta, aceitando ficar numa base montada especificamente para um evento, e a disponibilização das viaturas e também o aumento do efetivo com os policiais aí militares. Então, eles precisam desse tipo de documentos para que outros trabalhos futuros em relação, equiparando-se a um evento desse porte, eles consigam uma autonomia do comando para que eles possam executar esse tipo de trabalho nas comunidades. Então, seria isso simplesmente uma documentação para que realmente, em outras oportunidades, esse tipo de trabalho não seja encontrado empecilho para que seja realizado nas comunidades. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Tadeu. Senhor presidente, então, tendo em vista que a vereadora Eva não concordou com a sugestão e manteve o posicionamento dela, ao qual eu respeito, eu gostaria de declarar meu voto seguinte, que eu voto favoravelmente, sim, porque fazia muito tempo que nós não víamos a cidade tão tranquila quanto nós vimos nesse carnaval. Então, tenho meu voto favorável na moção, sim. Em discussão ainda com o vereador João Delbem. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de dizer que na reunião anterior, quando do uso da tribuna, eu fiz um agradecimento público à Polícia Militar, à Polícia Civil, pela forma com que eles conduziram o Carnaval Constrense. Então, eu sou favorável a essa moção. É isso, senhor. Não havendo mais discussão, eu coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. 7 votos favoráveis e 1 contrário. Aprovado a moção. Passamos agora ao grande expediente e explicação pessoal. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Miguel Mir. Senhor presidente, pela ordem, a questão nós vamos emendar o uso da palavra livre e a explicação pessoal, é isso? Eu dei apenas uma invertida aqui. Sim, certo. Fica o uso da tribuna e a explicação pessoal isso. De uma vez só. De uma vez só. Tá? Então, vocês podem até utilizar os 10 minutos na tribuna, 7 na explicação pessoal, no grande expediente, e pode usar mais 3 para explicação pessoal. Senhor presidente, eu gostaria que fosse ao inverso. Não sei se o regimento atende que seja assim. Eu gostaria que fosse a tribuna e depois, no final, a explicação pessoal. Eu preferia que fosse dessa maneira. Usaria a tribuna, depois, no final, usaria o tempo restante para a explicação pessoal. Por quê? Às vezes, no uso da tribuna, um dos vereadores é citado ou alguma outra coisa, e a gente não tem a oportunidade depois de estar se explicando. Então, eu gostaria de colocar em votação a tribuna ao plenário se acata essa situação. Ou, pelo regimento, seguir o regimento. É isso, senhor presidente. Tudo bem, então fica restrito o grande expediente, 7 minutos, tá? E depois a gente tem a explicação pessoal
Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo que me traz à tribuna, e que já está até motivado no meu requerimento junto ao Ministério Público, foi que na semana passada eu e o vereador João Delbem fomos convidados por um dos moradores que moram à margem da rodovia que liga até o aterro sanitário, para irmos confirmar uma situação que estava lá. E chegando lá, nos deparamos com uma situação caótica, insustentável e insuportável. Ou seja, houve um despejo enorme de dejetos, vísceras e mais não sei o que, de frango na estrada. A quantidade de urubus, moscas, inimaginável. Era uma cena difícil aqui de descrever. Eu fotografei algumas imagens, estão aqui comigo, se caso alguém queira depois, caso tenha um estômago um pouco forte para poder ver as imagens são fortes. E a minha surpresa é que esse dejeto foi depositado no aterro sanitário municipal. Chegando lá, eu e o vereador João conversamos com um dos maquinistas que estava trabalhando, estava enterrando, e perguntamos a ele o que era aquilo, de onde vinha aquilo e quem tinha autorizado aquilo. O maquinista nos informou que aquilo era produtos da Top Frango, restos de frango, restos de tripa, de sangue, de conteúdo estomacal, o que for. E tinha sido autorizado pela Prefeitura Municipal o despejo no aterro sanitário. Gostaria de lembrar que o aterro sanitário, que deu muito trabalho para a administração passada conseguir implantar, porque depende de uma licença de instalação primeiro e depois uma licença de funcionamento emitida pela CETESB. E eu tenho aqui uma cópia da licença, da referida licença, tenho a da licença de instalação e tenho da licença de operação com validade até novembro de 2008. E ela diz: a presente licença refere-se a um sistema de destinação final de lixo doméstico e não resíduo industrial ou qualquer outro tipo de resíduo que não seja doméstico. Fomos investigar o que levou essa situação a acontecer. Ficamos sabendo que a Top Frango havia destinado esse dejeto para Laranjal. E em Laranjal acabou sendo funcionário preso, caminhão também, com certeza. E aí eles socorreram aqui a Prefeitura Municipal, que autorizou o despejo desse material no aterro. Como disse um jornalista nosso da cidade aqui, o maior desastre ambiental que nosso município possa ter já visto. Porque se hoje, a passar uma semana, alguém for lá, poderá comprovar uma milionésima parte o cheiro que está lá, e que é forte. Imagine no dia. As pessoas não conseguiram se alimentar, nem condição de ficar lá. E aí, no jornal informativo dessa semana, dia 19, número 217, a Top Frango faz um esclarecimento aqui, que no dia 14, referente ao depósito de dejetos de frango. Opa, falei, tá se retratando aqui, né, no jornal. Não, está se retratando do que ocorreu no aterro sanitário de Laranjal Paulista. E os munícipes de Conchas? E os cidadãos aqui que pagam seus impostos, contribuem para o funcionamento do aterro, não merecem nenhuma satisfação? E aqui ainda diz na nota, né, como solução para o problema ocasionado, imediatamente a empresa tomou todas as providências necessárias para corrigir o equívoco, onde procedeu à total remoção dos dejetos do local, aterro sanitário de Laranjal Paulista, retornando o mesmo ao estado que se encontrava anteriormente ao despejo. E aqui em Conchas? Como essa situação vai ficar? Nós vamos continuar aceitando que tudo aconteça e não esquecendo que no dia o secretário Newton Liberti esteve lá presente, na minha presença, na presença do vereador João Delbem, na presença do morador lá da região, na presença do senhor Jamil Fessel, que é o proprietário das máquinas que trabalham no aterro, confirmou que foi ele que autorizou o despejo do aterro. E Vossa Excelência, presidente, o senhor também, fiquei sabendo que esteve no local e pôde comprovar com seus olhos a situação que lá se encontrava.
acompanhei o denunciante, o morador, até o Ministério Público, onde o mesmo impetrou uma denúncia. Denúncia essa que foi também para a Polícia Florestal, denúncia esta que também foi para a Polícia Civil, com um boletim de ocorrência, denúncia essa que ele também fez à CETESB. Por isso o motivo do meu requerimento. Nós não podemos deixar a nossa cidade se tornar terra de ninguém. Porque senão aonde nós vamos parar? Sou totalmente contrário a essa situação. Espero que a empresa Top Frango retire os dejetos colocados lá naquele aterro. Por quê, senhor presidente? O aterro ele tem um tempo de vida. O aterro ele foi feito um estudo para receber lixo das casas. Resto de comida, resto lá do banheiro, algum outro papel. Ele não foi preparado para receber restos industriais de frango ou qualquer outro tipo de situação. Então é preocupante que isso esteja ocorrendo. Então eu mandei o requerimento ao Ministério Público, vamos esperar a resposta para ver as providências que estão sendo tomadas. Outro motivo que me traz aqui a tribuna, senhor presidente, é que ontem à noite eu fui convidado por moradores que utilizam o Centro de Lazer do Trabalhador, e lá me colocaram uma situação e eu pude comprovar com os meus olhos o estado de abandono que está o centro comunitário, o Centro de Lazer do Trabalhador. Estou fazendo um requerimento para que apresentem a relação de alguns equipamentos que foi dado falta lá no Centro de Lazer do Trabalhador. Então, antes de acusar qualquer coisa, eu gostaria de saber se estão lá, para a gente não cair aqui no hábito de denunciar sem prova, sem nada. Mas eu pude comprovar que a grama do campo bate na altura do joelho. Que foi feita uma valeta no campo de futebol que impede a prática do esporte. Eles estão dependendo do campo do seminário para poder jogar bola. Para poder ter um pouco... Só mais um minuto, senhor presidente, para me estender, para concluir. Mas o mais grave de tudo não é isso. Nós estivemos lá em umas 16 pessoas e eles me denunciaram, e eu trago aqui, eu sou o porta-voz da denúncia dele, espero que o nosso prefeito tome as providências, apure a fundo, porque se isso não ocorrer, e se isso que eu vou dizer não for verdade, eu serei aqui o primeiro a falar, a denúncia feita não era verídica. Então solicito ao prefeito municipal que abra uma sindicância. Fui informado pelos integrantes lá da comunidade que o diretor do Centro de Lazer do Trabalhador mantém fechadas as quadras para a prática de esporte. Não abre lá aos sábados e domingos. Mas o mais grave não é isso, senhor presidente. O mais grave é que no horário de expediente, segundo os integrantes da comunidade, ele não permanece no local de trabalho e sai fazer jogo do bicho. Contravenção. A lei não permite. Quiçá um funcionário público, no uso das suas atribuições, está saindo fazer jogo do bicho. Eu só quero que se faça uma sindicância, apure. E se for mentira, se não chegar à conclusão, eu serei aqui o primeiro a não dizer que seja isso verdade. Mas é uma denúncia grave que cabe a apuração do nosso poder público, do nosso poder executivo. Espero uma resposta, espero que não caia no vazio. A comunidade espera que as soluções sejam feitas para o campo, eles possam voltar a utilizar o campo. Prometeram que assim que passasse a chuva iam tampar a valeta, até agora não foi. Eles não têm o espaço para utilizar a sua prática de lazer. É isso, senhor presidente. Espero que as respostas venham para que a gente possa passar para a comunidade. Muito obrigado. Eu convido para fazer uso da tribuna o vereador Omar Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, são vários motivos que me trazem hoje essa tribuna. O primeiro do motivo que me traz hoje essa tribuna é fazer simplesmente um comentário que eu gostaria que o líder do PFL levasse até o senhor prefeito, o líder da bancada aqui. É o seguinte, a assistência social é um lugar de acolhimento ao cidadão que está em dificuldades. E o que vem ocorrendo? Vem ocorrendo filas, senhas, são 10 pessoas para cadastrar por dia. Há pessoas que precisam de medicamento de uso contínuo, controlado. E o que está acontecendo?
Essas pessoas estão há 2 meses sem receber medicamentos por falta de cadastro. Creio que a Secretaria de Assistência está renovando, está cadastrando. Eu acho que é certo fazer isso, não sou contra isso. Mas não pode ter uma demora. Há 2 meses não tem cesta básica. Se o cidadão que está passando fome está com necessidade, ele não pode esperar 2 meses. Estive lá para colher informações, me falaram que é por falta de licitação. Então, se for falta de licitação, eu acho que o senhor prefeito deveria pegar o órgão competente da prefeitura e pedir para que agilizasse. Porque uma prefeitura não pode parar. Um cidadão que não tem o que comer não vai poder esperar 2 meses. Um cidadão que precisa de um medicamento não pode esperar 2 meses. Então, eu acho que esse processo de licitação tem que ser o mais rápido possível, tem que acabar. E outra, medicamento é saúde. Saúde é direito de todos. Então, eu acho que, pelo menos, o medicamento controlado deve ser entregue, sim, independente de cadastro. E outra, se marcou 20 pessoas, tem que ser 20, não atender 10. Eu estive presente ontem, antes de ontem, lá na sala, e realmente eu vi. Tem vários funcionários trabalhando, são 5 pessoas lá, uma pessoa só para fazer cadastro. Eu acho que isso aí, fazer aquela fila, deixar aquele povo esperar, é humilhar o povo pobre da nossa cidade. E isso, eu, como vereador e fiscal do povo, não vou permitir. Então, eu espero que até a próxima quarta, a próxima sessão, tenha sido tomada uma providência. Outra coisa que quero lembrar aqui é o seguinte. Já comentei na sessão anterior, é referente às casas populares, certo? Sobre o projeto que tem o convênio assinado aqui. Então, já falei que tem um terreno adquirido pela administração passada, no Jardim Oliveira, que mede 29.292 metros quadrados, que é para o programa Prolar Atuação em Favela. O pessoal da favela está tendo problema com escorpião, com bicho. Já tem o terreno, tem o protocolo de intenção assinado. Vou ler só um trechinho aqui, ó. Protocolo de intenção. Entre si celebram a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, Estado de São Paulo, CDH1 e o município de Concha. Então, eu gostaria que tivesse agilidade nisso aí. Outro relacionado a casas populares. Também tem um protocolo de convênio assinado com o governo do Estado, também Prolar, para atuação em áreas de risco. Os moradores ali da estação, são 4 ou 5 famílias que moram lá. Teve uma criança essa semana, uma mãe veio hoje reclamar para mim, que tomou uma mordida de morcego. Então, são famílias que moram em área de risco. Então, nós já temos o terreno, já temos o convênio, o protocolo assinado, só está faltando ação política. Já estamos há 2 meses, bem dizer, 2 meses de administração, e eu não vi nada começar. Certo? Então, nem que seja para falar em toda a sessão. Vou continuar repetindo. E fiz a indicação para o distrito de Curitiba, onde não tem terreno, não tem área, não tem o protocolo de intenção, e também há um grande déficit de casas. Certo? E em Curitiba também tem um problema sério. As pessoas trabalham por dia e não tem salário fixo, é difícil pagar aluguel. É o mesmo problema que acontece em Conchas. Então, eu gostaria que lá o senhor prefeito desse o primeiro passo. Tá? Adquirisse um terreno, começasse. Até o final do mandato, a gente aguarda. Lá a gente sabe que há mais dificuldade, mas a gente aguarda. Outro programa em andamento, chama-se Programa Morar Melhor, de ação e urbanização. É um outro projeto que disponibiliza R$150 mil para o município de Conchas, onde esse projeto foi assinado dia 24 de setembro de 2004. Estou com a cópia do projeto em mão. Esse projeto diz: projeto do executivo, asfalto, guia, sarjeta, drenagem pluvial, iluminação pública, trabalho social, construção de um campo de futebol a ser implantado no Jardim Santo Antônio. Também essas obras também estão paradas e esse projeto também está parado. Rede de esgoto, reservatório de água a ser construído no distrito de Jiquiratiba e no bairro de Santa Terezinha. Quero lembrar aqui que na sessão passada eu fiz uma indicação de uma construção de um reservatório para os Binos, que poderia utilizar o mesmo poço artesiano de Santa Terezinha. Então, gente, a prefeitura hoje dispõe desse recurso do Morar Melhor, certo?
para o Santo Antônio, para o Distrito de Jiquiratiba. A gente gostaria que esse projeto desse andamento. Agora eu vou falar sobre a indicação do reservatório que eu falei dos Binos. Se tem o poço artesiano em Santa Terezinha, tem esse recurso, e hoje eu recebi do senhor Ricardo Dassi, proprietário de uma área nos Binos, ele diz assim na declaração: declaro para o desvio do fim, eu, Ricardo Dassi, casado, portador do RG 642-633, doarei para a prefeitura e para a comunidade dos Binos uma área suficiente para a construção de um reservatório de água para os proprietários e residentes do bairro dos Binos. Gente, senhor prefeito, que eu quero lembrar aqui, temos o recurso do morar melhor, temos o poço artesiano, e agora nós temos a área. Só falta ação política. Então, a gente vai estar aguardando essa ação política, porque o povo de lá está sem água. E volto a lembrar também que Santana não possui. Ela tem 2 poços artesianos que não dá um. São 86 moradores. Esses 2 poços artesianos não têm autorização do DAI nem do PRM. Então, é preciso que o Poder... Só para concluir, um minutinho só. É preciso que o senhor prefeito faça um plano de ação, um projeto, junto em parceria com a assistência social do município e com a Secretaria do Estado, para entrar com o pedido do poço artesiano para o bairro de Santana. A gente sabe das dificuldades da prefeitura, a gente não quer aqui apertar o senhor prefeito, mas eu estou pedindo um plano de ação, para que, até o final do mandato, a gente tenha, porque o Estado tem recursos para ajudar o município. É isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador João Delbem. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria, inicialmente, de agradecer ao senhor prefeito o atendimento da minha indicação, que eu pedi a limpeza da área de lazer do Jardim Joanim Parse. Se vocês passarem pelo local, vocês podem perceber que ficou uma beleza, só que eu gostaria que também, para que não continuasse sendo um lixão, porque realmente passou a ser um lixão aquele local, que o senhor prefeito colocasse uma placa dizendo que é proibido colocar lixo. Então eu acho que o local permaneceria do jeito que está, bonito, limpo, agradando a todos os moradores da região, e aqueles que acham que aquilo é um lixão, vão encontrar essa placa que diz proibido colocar lixo, e eles vão entender que lá não é local para jogar isso daí. Gostaria também de dizer sobre as minhas indicações, que eu peço ao senhor prefeito encarecidamente que volte a iluminar 2 praças, atendendo ao pedido dos moradores. A Praça da Matriz, que se vocês passarem lá à noite, vocês vão ver que não tem nem uma lâmpada acesa. É uma coisa que não pode acontecer. Você está propiciando a presença de maus elementos e está tocando o pessoal que faz uso das praças à noite. Eu sei também que tem gente que usava a Praça da Matriz para fazer suas caminhadas. E no escuridão ninguém vai se atrever a isso. Então eu peço ao senhor prefeito que isso é uma coisa fácil de resolver, que volte a iluminação da Praça da Matriz e daquela praça que fica ao lado da casa do Florismundo Capelari, perto lá do... a praça ao lado do Florismundo Capelari, que é o cruzamento da rua José Miranda do Amaral com a rua Catar de Cláudio Pastina. Esse encontro dessas 2 ruas forma essa praça, que eu não estou falando o nome porque na realidade eu não sei se ela tem nome. Mas eu tenho o pedido dos moradores que pedem a iluminação também dessa praça. Dizer também que eu peço, atendendo a moradores da rua, a mudança da preferencial do cruzamento entre
a rua Sargento Afonso de Simone Neto com a Avenida João Pássina, continuando com a rua José Mariano. A explicação que a gente tem é que o pessoal que desce a rua Sargento Afonso de Simone Neto encontra certa dificuldade para ver o movimento que vem da vinda dos carros de Botucatu. Então, o que acontece? Nós temos ali a presença de muitos carros no início da Avenida João Pássina. Então, dificulta para aqueles que passam, sobe ou descem a Rua Sargento, a visibilidade dos carros que vêm da Avenida João Pássina. Então, isso daí, antes de ser dessa forma, a preferencial na Avenida João Pássina, já foi preferencial a Rua Sargento Afonso de Simone Neto. E quando isso dessa forma acontecia, não tínhamos esses problemas. Simplesmente mudar o pare que está escrito no chão para a Avenida João Pássina e a Rua José Mariano. E que a Rua Sargento Afonso de Simone Neto seja a preferencial nesse cruzamento. Gostaria também de pedir ao senhor presidente para que eu faça uma comunicação a respeito de uma matéria que eu acho muito interessante e que o povo de Conchas pudesse tomar ciência disso daqui, que é uma notícia muito boa para a nossa cidade. Isso daí, essa matéria é do Estado de São Paulo, na parte de economia, sábado, dia 19 de fevereiro de 2005. Está escrito assim: Petrobras quer exportar 8 bilhões de litros de álcool. Então eu peço ao senhor presidente, para ficar melhor elucidado, que eu leia uma parte da reportagem. A Petrobras vai investir 330 milhões de dólares em infraestrutura para poder exportar 8 bilhões de litros de álcool por ano a partir de 2010. Apesar de a maior parte da produção do combustível estar situada em São Paulo e outra parte no Paraná e em Mato Grosso, o produto deixará o Brasil pelo porto do Rio de Janeiro, devido à saturação do porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Aqui diz ontem, então, se o jornal é do dia 19, foi no dia 18. A Transpetro, a BR Distribuidora e a Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo assinaram um convênio para a realização de estudos logísticos para desenvolver o sistema de escoamento do álcool a ser exportado. A ideia inicial prevê a construção de 4 dutos, ligando as regiões produtoras à Replan, além da compra de barcaças para transportar o combustível de Mato Grosso e do Paraná por meio da hidrovia Tietê-Paraná. Temos notícias de que pelo menos 30 usinas de cana-de-açúcar estão sendo construídas no centro-oeste, visando a exportação do álcool. Isso com certeza vai passar por São Paulo. E se não for por meio rodoviário, o produto terá um preço menor. Todo mundo entendeu de que forma seria. Explicou o secretário de Transportes do Estado de São Paulo, Dario Raiz Lopes. Lopes acredita que o sistema também vai atender à exportação de açúcar e até mesmo da soja produzida naquela região. Olha que interessante. O primeiro duto a ser construído, que vai consumir 150 milhões de dólares, vai ligar Conchas à refinaria de Paulínia para o transporte do álcool e de derivados do petróleo. Também serão construídos álcooldutos de Sertãozinho, região produtora, a Paulínia, de Paulínia a Taubaté e de Guararema ao Rio. Só para terminar. Sérgio Machado, presidente da Transpetro, afirmou que o prazo para a conclusão dos estudos de utilização da hidrovia do Rio Tietê é de 2 anos, mas antes disso, alguns projetos poderão ser iniciados. É uma notícia alvissareira que faz bem para o ego de todo conchiense
e vamos ficar na expectativa de que isso realmente possa acontecer. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Tadeu Neder. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, alguns assuntos me trazem essa tribuna esta noite, e eu começo inicialmente pelo assunto que eu acredito que seja de maior relevância e de uma problemática maior, objeto de um requerimento do vereador Miguel Mir Neto e objeto também do pronunciamento dele nessa tribuna. Nós queremos crer que esses erros, esses desacertos ocorridos na nossa cidade, sejam frutos exatamente de um noviciado de governo. Eu estou me referindo a esse episódio lamentável aí, naquilo que já está sendo classificado, do quase maior desastre ambiental da nossa cidade. Eu falo quase porque nós temos o Rio das Conchas aqui numa situação delicadíssima, numa situação problemática, e que as autoridades públicas não tomam conhecimento ou relegam ao segundo plano. Eu há pouco, conversando com o vereador Omar Miranda, e vendo o interesse dele nessa questão de uma ação civil pública que existe na nossa cidade, até troquei uma ideia com ele, porque ele tinha um requerimento. E trocando uma ideia com ele, eu falei, vereador, não coloque esse requerimento em votação, porque nós vamos jogar pedra na água. E, na verdade, nós estamos numa situação que a justiça não está sendo feita em nossa cidade, em relação à nossa cidade. Infelizmente, é uma questão que está sub júdice no que diz respeito aqui à estação de tratamento de esgotos. Mas eu quero crer, como eu disse, que se trata de um erro motivado pelo noviciado, pelo início de governo. Eu não posso crer que tenha existido má fé por parte das nossas autoridades municipais. E espero que esses fatos não se repitam. Que a gente tome um cuidado redobrado, que os danos causados à nossa cidade sejam compensados de uma certa forma ou outra. Que aquilo que foi danificado seja reparado. É isso que nós esperamos dos responsáveis pela nossa cidade e pelos proprietários aí, causadores deste incidente. Senão, nós vamos ter que trocar aquela placa da entrada da nossa cidade, onde está escrito Conchas. E vamos ter, por via de consequência, mudar o nome da cidade. Nós vamos mudar o nome da cidade para Geni. Tá? Se alguém nos recorda, era uma música que não tem muita coisa a ver com o nome Geni, com todo respeito a quem são portadores desse nome, mas nós temos que tomar cuidado, porque era uma música que falava de um refrão que falava, vamos jogar bosta na Geni. Então nós temos que tomar cuidado. Ou seja, eu quero crer que é um erro motivado pelo noviciado do governo que se inicia. E esperamos que tais fatos não se repitam. Pois bem, voltando aqui mais para um assunto que podem ser assuntos que devem ser resolvidos mais facilmente, eu me refiro aqui à Praça Tiradentes. O senhor prefeito municipal conseguiu aquilo que todos nós queríamos, ou seja, iluminar a nossa praça e deixá-la realmente como deve ficar uma praça, e espero que deixe as outras praças e as nossas ruas com iluminação pública. Mas eu estou vendo uma seguinte questão. Alguns trailers que estavam na rua Mato Grosso foram removidos da rua para a calçada. E, aos sábados e domingos, aqui na rua Goiás, nós vemos o fechamento da rua para que a população tenha uma maior tranquilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, a remoção dos trailers da rua para a calçada contraria um princípio, senhor presidente, de tudo que tem feito em todas as grandes cidades, as pequenas cidades do mundo, que é o quê? Dar garantia de segurança para o pedestre. Com a calçada sendo ocupada pelos trailers, quem é prejudicado é o pedestre. Então eu vou pedir ao senhor prefeito, e que o seu líder de bancada
transmita a ele a nossa preocupação, que realmente, se for o caso, mantenha a praça fechada para que a população, principalmente as crianças, não corram o risco de atropelamentos, como já veio a acontecer, mas privilegie o pedestre no uso da praça, proibindo a instalação de trailers e mesas nas calçadas da praça. Eu acredito que isso vai de encontro à população e àquilo que a população quer. Eu teria mais 2 assuntos, e vou procurar ser breve, mais 3. Um diz respeito a uma indicação apresentada, que eu peço ao senhor prefeito que promova um estudo a respeito do estacionamento de veículos no trecho compreendido entre a Praça João Caran e a Rua Bahia, que se passe simplesmente do lado direito para o lado esquerdo de quem sobe por aquela rua, por uma razão simples. Do lado esquerdo, em 2 quarteirões, cabem mais veículos estacionados que do lado direito. Além do que facilita a manobra de veículos pesados ou maiores que descem a Rua São Paulo e ingresso na Coronel. Então, vai haver essa facilidade também, porque fica muito mais fácil a manobra com maior segurança para todos. Eu apresentei também, senhor presidente, senhores vereadores, 2 projetos de lei que deram entrada essa noite. É o projeto de lei número 1/2005, que proíbe e disciplina a parada ou estacionamento de veículos potencialmente poluidores do meio ambiente, dentro dos limites do perímetro urbano da cidade de Conchas e das outras providências. Esse projeto aqui, resumidamente, ele propõe o quê? Que os senhores vereadores estudem com carinho uma forma de disciplinar, proibir e disciplinar. Não vamos só falar na palavra proibição, mas proibir e disciplinar os estacionamentos de veículos que, depois de transportar aves e animais, sem nenhuma preocupação, estacionam na porta de nossos vizinhos, dos nossos munícipes, sem se preocupar que aquilo pode ser transmissor de doença, fora o mau cheiro que a todos afeta. Então, esse projeto, senhores vereadores, senhor presidente, eu apenas gostaria de concluir e pediria uns minutos suplementares. No sentido de que a gente sente, estude, nós já conversei com o presidente da Comissão de Orçamento rapidamente a respeito de chamarmos aí a audiência pública necessária nesses projetos. Mas então, na exposição de motivos, eu peço, ante a inexistência de lei municipal que proíbe disciplina esse estacionamento de caminhões, que os senhores vereadores apresentem sugestões no sentido de colaborar no aperfeiçoamento desta lei. E o outro projeto vem na mesma situação deste, por falta de um mecanismo municipal, um mecanismo legislativo municipal, que disciplina a utilização de sistema ou fonte de som em lojas, clubes, templos religiosos, bares, restaurantes e naqueles carros que fazem publicidade na rua. Porque de vez em quando a gente não consegue conversar tamanho volume que se utiliza nessas situações. Então eu repito e insisto no seguinte: o projeto, como outro, ele proíbe e disciplina. Isso que é importante, porque ninguém está proibindo qualquer atividade. Nós estamos proibindo em determinadas situações e disciplinando em outras situações. E eu estou insistindo na questão de disciplina. Por quê? Porque eu sei que amanhã alguns vão estar falando que o vereador que ocupa essa tribuna está proibindo o bar de usar aparelho de som, está proibindo a igreja de fazer uso de sistema de alto-falante, não estou propondo a proibição de nada. Eu estou, juntamente com os senhores vereadores, tentando disciplinar essa situação caótica na nossa cidade. Então, é nesse sentido que eu, também, na exposição de motivos, pedi aos senhores vereadores que estudassem com bastante atenção esses dois projetos, para que, posteriormente, a gente possa fazer, sem pressa, uma audiência pública, convidando as entidades representativas da nossa cidade, tais quais a Associação Comercial, para que os projetos possam ser discutidos e, finalmente, votados.
Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido agora para fazer uso da tribuna o vereador Sidney. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que o vereador Tadeu Almada Neder não se deve levar a preocupação em relação à proibição. Que eu acho que nós, quanto eleitos vereadores, nós temos que legislar e também faz parte da legislatura alguns projetos que para disciplinar algumas normas, dentre elas essas que estão aí se deparando no projeto de lei protocolado nessa Casa de Leis de autoria do vereador Tadeu Almada Neder, se faz necessário dentro do município. E isso para colaborar com toda a nossa comunidade, para o bom andamento aí de toda a população. Se tratando, eu gostaria de utilizar a tribuna em alguns pontos aqui, e aproveitando na oportunidade alguns moradores e familiares do bairro Tomazella presente, e também tranquilizá-los que uma vez nós estamos tomando todas as providências, eu e a vereadora Eva, procuramos o Poder Executivo, o prefeito, para falarmos sobre o episódio ocorrido, e a vereadora Eva está aí, e ela é testemunha disso, de que o prefeito tem consciência que não foi ele que instalou o aterro sanitário no bairro dos Tomazella, e sim a administração anterior, o prefeito José Luiz Miranda. E uma vez isso ocorrido, e esse fato lamentável que ocorreu, o prefeito José Oscar Pavan está com a parte jurídica fazendo todo um levantamento de um amparato, uma avaliação, para, se for o caso, juntamente com a consulta com os moradores do bairro Tomazella, e é claro que toda uma medida legal para fazer a retirada dos dejetos que lá foram jogados. Então, por respeito à presença de Vossas Senhorias nessa Casa de Leis hoje, e sabedor, conhecedor desse trabalho que nós, do PFL, a vereadora Eva e este vereador que se encontra na tribuna, e por ocasião da administração pública, nós nos preocupamos com a situação e estamos não simplesmente se valorizar de um fato ocorrido, mas sim tomar providência para que seja solucionado o problema. E realmente precisa, porque não é de costume e o aterro não foi feito para o depósito desses dejetos, como o vereador Miguel ocupou a tribuna, o vereador Tadeu, e todos nós temos consciência disso. E o caso está sendo apurado e está sendo feita uma avaliação para ver a melhor forma possível de, se for o caso, até mesmo fazer a retirada desses dejetos que foram depositados no local. Eu gostaria também de colocar aqui que ali no centro comunitário, realmente concordo com o abandono que está, vereador Miguel, e realmente eu tenho algumas imagens registradas, fotografia registrada, do abandono que se encontra o centro comunitário. Vidros depedrados, portas arrancadas, sucateadas, piscina sem água, com os azulejos todos estourando. Isso não foi em apenas 1 mês e 23 dias que aconteceu. Foi da administração dos 4 anos que ali se encontrou. Mas isso não justifica esse fato continuar. Eu tenho aqui, Vossas Excelências, vereadores que fazem parte da outra legislatura, uma gravação, umas imagens, pedindo providência no campo do Centro de Lazer, onde foi aberta uma valeta na administração passada, e ficou tempo essa valeta aberta também no campo, no meio do campo, e vocês que fazem parte lá da comunidade do Centro Comunitário são testemunha disso.
E as casas ali embaixo eram invadidas por água do esgoto. E foram feitas essa canalização e depois a tela, e não foi feito o muro de arrima. E ali precisa ser feito, construído o muro de arrima, que vai ser feito. E esse muro de arrima é aproximadamente de 100 a 120 mil para os cofres públicos. Que precisa ser feito não só para dar condições para as pessoas que utilizam o campo para lazer, para jogo de futebol, para que os moradores, que com as chuvas do mês de janeiro, e vossas senhorias que fazem parte do centro comunitário têm conhecimento disso, que nas chuvas agora do mês de janeiro, as casas foram invadidas por água, por terra, deslizamento de terra, e vossas senhorias sabem disso, desse conhecimento. Então ali tem que ser feita uma obra realmente do muro de arrima, para que as atividades esportivas possam ser iniciadas novamente. Mas nós queremos fazer um agradecimento aqui aos diretores do seminário, uma vez que o campo do seminário é uma relíquia para os coordenadores do seminário. Eles não permitem que se realizem jogos ali no campo, embora fizeram uma parceria com a prefeitura, vendo a boa vontade do senhor prefeito em arrumar o muro de arrima para que as famílias também não fiquem prejudicadas. Então, está sendo feito um trabalho ali, é só o recurso ser disponível que a obra vai ser feita e as atividades voltarão ao normal. Colocando aqui nós vamos fazer esse levantamento, vamos apurar realmente, vereador Miguel, uma vez que o prefeito já foi tido um alerta, antes de nomear o Luiz, o Polaco, mais conhecido por Polaco, antes dele ser, só para concluir, senhor presidente, antes dele ser nomeado, o senhor prefeito foi orientado das condições e dessa função que o Polaco tem, realmente, que é inconstitucional, embora está aí à mercê da justiça para as providências policiais que investigam esse tipo de realização. Mas o senhor prefeito tem conhecimento que realmente o senhor Polaco exercia essa função e o mesmo foi orientado para que não fizesse esse tipo de exercer essas funções em atividade. Agora, se Vossa Excelência, senhor vereador, tiver provas realmente, uma fotografia, ou alguém assinar, o pessoal da comunidade lá, assinar um termo testemunhando que o senhor Polaco estava fazendo jogo de bicho dentro das áreas de atribuições dele, eu sou o primeiro a acompanhar Vossa Excelência, vereador Miguel, e assinar um documento pedindo imediatamente que esse diretor seja desligado do governo do PFL. Então, eu faço aqui, Vossa Excelência, vereador Miguel, se Vossa Excelência tem realmente provas concretas e se a comunidade tem como colaborar com Vossa Excelência com essas provas concretas, que realmente prova que esse diretor, o Polaco, está fazendo jogo de bicho lá, imediatamente vamos até o governo e pedir o desligamento desse diretor das atividades do centro comunitário. Agradeço a parte do vereador Sidney, já que ele citou. O vereador deve ter escutado na minha explanação que eu falei de uma denúncia que me foi passada. Tá? Mas se Vossa Excelência confirmou que o prefeito já sabia que ele tinha, e Vossa Excelência disse pela palavra que ele fazia jogo do bicho, então não sou eu que tenho que provar. Não, na atividade conhecimento que nem Vossa Excelência trouxe, não, que ele está fazendo lá, desse tipo. Vossa Excelência deixe bem claro, para não colocar palavras na minha boca, tá? Não, se Vossa Excelência falou do assunto, vereador, é que eu acostumo utilizar a tribuna, vereador, eu permiti uma parte. Então, senhor, deixa eu fazer a colocação. Vossa Excelência, só para não perder o raciocínio. Para não perder o raciocínio. Então não permito mais uma parte. Se Vossa Excelência colocou na tribuna, vereador, eu todas as vezes que utilizo a tribuna, e Vossa Excelência conhece isso, porque já deparou
comigo na tribuna, nessa legislatura, eu trago documentações. Nunca faço história de gibi na tribuna. Agora, se Vossa Excelência colocou, e porque eu confio na idoneidade de Vossa Excelência, eu simplesmente convidei Vossa Excelência para juntamente também convidar a comunidade do centro comunitário para que se tenha elementos que realmente se justifique que ele mesmo está fazendo isso, então nós iremos aos fins pedindo desligamento do polaco da administração. Porque ninguém pode ser julgado se não tiver pelo menos uma prova. Não, aqui nós vamos levantar calúnias sobre qualquer coisa aqui, que nem Bolsa Família, do vereador Omar. Nós não tocamos nesse assunto aqui porque está sendo investigado. Se o vereador Omar realmente tiver culpa na Bolsa Família, nós vamos pedir providência. Então, é dessa forma que temos que trabalhar, vereador. Se Vossa Excelência tiver provas, eu que irei junto com Vossa Excelência e tomaremos providência. Pedindo desligamento do diretor polaco. Seria isso, senhor presidente e seus vereadores. Convido para fazer uso da tribuna o vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, o motivo hoje foi bastante de iluminação. Está dando a entender que a Electro, acho que o povo nosso de Concha é Coruja, é Curiango, só para não ter claridade. Eu, na minha indicação, eu pedi para que se oficiasse ao senhor prefeito, junto com a Electro, a instalação de luz que liga do bairro de Santana à Coab. Várias reclamações, o pessoal tem me ligado, tem me procurado, e já faz tanto tempo, e providências não são tomadas. Crianças descem à noite do ônibus, enfrentam a escuridão, barro, insetos. Então eu gostaria que o senhor prefeito, junto com a Electro, até eu pediria, sim, ao líder aqui do PFL, o senhor prefeito, e que se oficiasse, então, a Electro, porque são inúmeras as reclamações. Tem outras reclamações aqui da Rua Pará, que é uma escuridão só. Então, e são inúmeras, como todo foi observado aí, vários vereadores fez o mesmo reclamo. Então, eu gostaria que oficiasse a Electro e que ela fizesse uma avaliação geral, aqui em Conchas, Esguiratiba, Santana, enfim, desse uma avaliada boa nesse sentido. Porque cobrar, ela vem cobrando e alto ainda da gente. E também uma outra indicação minha a respeito da vicinal que liga Marechal Rondon a Juquiratiba, uma estrada árdua para a gente conseguir na época. Eu era vereador, junto com o Caran, a equipe, alguns vereadores estavam aqui junto também, foram empenhados, e foi difícil a gente conseguir ela. Agora, nós não tivemos um reparo nela nesse período aí, que era incumbência, no próprio projeto disse que a incumbência, o gramamento, a melhoria da margem da vicinal, é incumbência da prefeitura, qual não foi feito. Então, a gente voltou aqui novamente, a vereadora aqui, e eu peço ao senhor prefeito, junto ao órgão competente aí, do almoxarifado, para um tampa-buraco. Tem vários lugares que está precisando de um reparo, principalmente onde o ônibus encosta para pegar as crianças, dá aquele soco, já está desbarrancando, enfim, vários locais aí, então está precisando. Eu gostaria urgentemente, porque faz dó ver uma obra cara dessa estragando assim. Eu sei que é início do senhor prefeito, é bastante coisa para atender, mas é uma das prioridades que eu gostaria que revesse o mais rápido possível. Também um outro reclamo meu aqui, que o pessoal tem me pedido muito, o pessoal do sítio, a gente circula bastante por aí, conhece a dificuldade do pessoal do sítio em respeito às crianças, aos alunos, que saem muito cedo das suas casas, vinham saindo muito cedo das suas casas no mandato passado, e onde eu acho um absurdo, crianças saindo 4h30 da manhã, 4 horas, a sua mãe ia ver seus filhos por volta de 2 horas da tarde. Existia até colchão no ônibus, de algum ônibus, para a criança dormir. Eu acho uma covardia isso aí, que hoje já não está acontecendo mais.
Então, vem um dinheiro, vem uma verba destinada à educação, todos sabem. Então, eu peço ao senhor prefeito, já ele está atendendo já junto com a professora da educação, a PARE, a Maria das Graças Luvisotto Neder, já está percorrendo bairros aí, eu estou satisfeito por isso. Mães de aluno, pais de aluno já estão se tranquilizando mais, mas ainda há bastante bairro para ela visitar. Que nesse sentido de criança andando 2 quilômetros ou mais, à noite, sol quente, chuva, então que colocasse ônibus mais próximo. Eu sei que tem lugares estreitos das estradinhas aí, colocasse carro pequeno, então como já está existindo em algum lugar. Então, seria isso, essa preocupação da gente nesse sentido aí. Eu gostaria, com urgência, a gente está percebendo o que está acontecendo. E, por outro lado, também eu queria agradecer ao pessoal que teve uma reunião do CONSEG, aqui foi cedido aqui à Câmara Municipal, através do senhor presidente, que, se não me falha a memória, foi na última quinta-feira, né, senhor presidente? Então, uma reunião do CONSEG, esse conselho é muito importante para o nosso município, já tem uma pré-chapa formada aí, se alguém se interessar, foi deixado bem claro, o jornal deve divulgar, a rádio deve divulgar, se alguém se interessar em montar alguma segunda chapa, é só procurar o pessoal do conselho. Então, isso é muito importante para a nossa segurança do nosso município, onde vai reforçar a nossa segurança de todo o nosso povo. Então, era isso que eu tinha a dizer. Então, não havendo mais ninguém para o grande expediente, passamos para a explicação pessoal. Em explicação pessoal, o vereador Amar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu gostaria de comentar aqui sobre o requerimento que eu fiz, número 7 de 2005, que requer do Poder Executivo o envio a esta Câmara de Vereadores a prestação de conta da festividade do Carnaval. Tendo em vista que o Carnaval deu uma grande repercussão na cidade, pela organização, pela administração feita, surgiu vários fatos, vários elogios, diversos comentários, mas houve também algumas críticas. Houve algum descontentamento de comerciantes, descontentamento da própria população. Então, eu estou pedindo do senhor prefeito o valor gasto pela prefeitura com o Carnaval em 2005, o valor da colaboração de cada comerciante, o número da conta bancária da prefeitura onde foi realizado o depósito da contribuição dos comerciantes, o valor gasto com segurança, cópia do empenho referente ao pagamento do segurança, valor do patrocínio da Ambev no Carnaval, que é a Brahma, número da conta da prefeitura onde foi feito o depósito do patrocínio da Ambev no Carnaval. Quanto à Secretaria de Esporte e Cultura, que intermediou a venda de cerveja, água e refrigerante. Por que a gente quer saber isso? Porque a gente quer que o ano que vem nós tenhamos um carnaval como foi esse ano, mas que tenha transparência, que as famílias consciência, que a juventude consciência saiba o gasto, quanto foi arrecadado e aonde foi esse dinheiro. Esse é um dos motivos que eu estou requerendo. Outro motivo que me faz uma explicação pessoal é referido a Vossa Excelência, como o vereador Sidney gosta que seja chamado. Mas, como diz o regimento interno, o artigo 321, no 9º, não é preciso chamar de Vossa Excelência. Mas, como ele já está, é o 5º ano que ele está aqui, a gente vai chamar isso, porque é uma vaidade dele, a gente vai manter essa vaidade. Então, Vossa Excelência, vereador Sidney, ou nobre Edil, já falei, já expliquei, tem um documento que prova que o programa Bolsa Família, ao qual você tanto quer me relacionar, devido à votação que eu estive, certo? Que eu tive nessa cidade, 544 votos, realmente é muito voto. Mas é aquilo que eu reclamei aqui.
eu acolhia o povo na assistência, eu atendia bem o povo podia usar o banheiro, podia tomar o café, podia tomar uma água, coisa que hoje não está acontecendo. O povo fica lá, tem que pegar ficha, tem que voltar 10 vezes para ser atendido. O povo de Concha, além de ser assalariado, se você sumir de manhã na rua Padre Salvatoriano, você vai ver o povo de Concha levanta às 5 horas da manhã, vai para trabalhar. Se você vir nessa avenida aqui embaixo, o povo está indo trabalhar. Então o povo ganha pouco, é carente e precisa de ajuda. E é dever do poder público ajudar o povo. E, como eu já falei para você, o que acontece? O povo nosso precisa de carinho e de bom atendimento. O atendimento tem que ser de qualidade. Porque quem paga o salário do prefeito, daqueles funcionários lá, e nosso, é esse povo que paga o imposto de Conchas. Então eles têm direito, sim, de reclamar. E, quando eu fui secretário 1 ano e 2 meses. Eu entrei dia 1º de janeiro e saí 30 de março de 2004. O programa Bolsa Família, como está nesse documento aqui, Vossa Excelência, vereador Sidney Miranda, como gosta de ser chamado, é de 4 de 6 de 2004. Ainda o sistema era antigo. Sistema Bolsa Alimentação. Era cadastrado pela Secretaria de Saúde e não pela Secretaria de Assistência Social. Gostaria que Vossa Excelência e a equipe que está investigando isso procurasse a Caixa Econômica, procurasse os arquivos que tem na assistência social, conhecesse mais esse programa desde o começo. Porque para a gente falar, a gente tem que aprender, a gente tem que saber o que a gente está falando e conhecer o programa. São várias secretarias, eu estou com uma nota que eu tirei na internet hoje, do presidente Lula. O Bolsa Família foi criado para atender 2 finalidades básicas. É enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é combater a miséria, a exclusão social e também promover a emancipação de famílias mais pobres. Por decisão do presidente Lula, o Bolsa Família... Senhor presidente, gostaria de usar o artigo 59 como líder da bancada? Posso? Pois não. O Bolsa Família, como diz o senhor presidente, unificou todos os benefícios sociais. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão Alimentação, Auxílio Gás e Auxílio da ANEL, que é uma tarifa social, que quem tem esse cartão pode receber o benefício da elétrica. Então, já tem documento, provo que na unificação do Bolsa Família eu não era secretário. Houve duplicidade? Houve. Até o programa do governo federal alega que tem. Por que houve duplicidade? Como era cadastrado em vários lugares, o que acontecia? A pessoa tinha o cartão do Bolsa Família, tinha o cartão do Bolsa Escola, do Vale Gás e do coisa. O que aconteceu? Quando o governo unificou, a Caixa Econômica Federal não retirou os cartões. Então o cidadão ficou com vários cartões na mão. Então, houve uma falha da Caixa Econômica, uma falha do governo federal e até uma falha do município, sim. Alego, assumo, porque nós, na época, queríamos que o programa ficasse com um cartão só, mas se a Caixa não tomou, e nem o presidente, por que nós teríamos que fazer isso? Sendo que nós não tínhamos acesso ao sistema. Quem tinha acesso ao sistema era o governo federal. E, quando unificou, eu não era secretário. E provo com documento aqui, senhor vereador, Vossa Excelência, que o sistema Bolsa Alimentação foi até o dia 4 de 6 de julho de 2004. Então, eu não era mais secretário, eu me afastei no dia 30. Dia 30 de março de 2004, para concorrer como vereador. Fui eleito, fui o mais votado? Fui. Mas tenho certeza que cada voto foi pelo carinho, pelo acolhimento. Eu varava à noite, eu acompanhava a paciente e fazia de tudo para o povo de Concha. E como vereador eu vou continuar fazendo, defendendo os seus direitos e, principalmente, a qualidade de atendimento, que hoje, nesses 2 meses, 40 dias, eu não estou vendo. Então, gostaria que Vossa Excelência apurasse, vesse realmente, porque, graças a Deus, não devo, e não me relacionasse mais sem documentos. Porque, senão, eu vou ter que pedir a essa casa, utilizar o Código de Ética, que tome uma providência para que não fique essas insinuações no ar. Como você falou na tribuna, eu falo com documentos em mãos. Então é isso que eu vou exigir de Vossa Excelência. É isso, senhor presidente, nobres vereadores. Convido agora para fazer uso
Da explicação pessoal, o vereador Wilson Desidério. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu estive andando por algumas estradas rurais aqui do nosso município e fiquei contente porque eu já pude ver que houve uma melhora nas estradas. A estrada que liga aqui o bairro Santa Antônia da Onça, aqui do bairro do Parazinho, bairro do Vargião. Então a gente até dá os parabéns para o Nilton Liberti, ex-vereador aqui dessa casa, que vem trabalhando bastante. É lógico que não está ainda aquela coisa, mas assim, a título de emergência, as estradas estão melhores. Ele vem fazendo um bom trabalho, então fica os parabéns para o Nilton Liberti. E que continue assim, né, dando assistência para o pessoal do sítio. Estou sabendo que ele vai levar também cargo de telhas para os granjeiros, né, as entradas das granjas, favorecendo assim e beneficiando os granjeiros da cidade. Eu acho que isso é muito importante. Também gostaria de falar a respeito de uma rua, que a rua Minas Gerais, trecho que liga a passagem da linha até o Top Frango. Moradores dali hoje estiveram reclamando para mim, falaram muito aqui sobre iluminação pública hoje, e ali também o pessoal está reclamando que está bastante escuro ali, precisa que clareie lá, né, aquela rua. Falando de saúde, eu vou marcar uma audiência, quero ver se converso na próxima semana com o secretário da Saúde, Miguel Rossato Júnior, a respeito do médico ortopedista. Está difícil, é muita gente que procura a gente para quebrar um galho lá em Rubião, e lá também está difícil, porque a demanda lá é muito grande. São muitas as cidades que procuram Rubião Júnior, e lá eles estão atendendo mais casos de emergência. Emergência mesmo, né? E aqui em Conchas, a gente está sabendo que já está perto de 200 as pessoas que precisam de atendimento de ortopedista e não está conseguindo se encaixar lá em Rubião. Então, eu vou pedir para ele para que contrate, a título de emergência, né, urgência, né, um médico ortopedista aqui para a nossa cidade. Vou estar conversando com ele, vou ver se consigo conversar com ele na semana que vem, e pedir para ele, né, encarecidamente, que contrate, rápido, urgente, um médico ortopedista para a nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido para fazer uso da explicação pessoal a vereadora Eva. Senhor presidente, senhores vereadores, referente ao requerimento número 8/2005, de autoria do vereador Miguel Mir, quero afirmar que estou plenamente de acordo, pois não podemos admitir que um fato de tamanha gravidade seja praticado e passe em branco, pois pessoas e leis foram desrespeitadas. Se nenhuma providência séria for tomada, teremos que nos render à impunidade e à falta de medidas sérias por parte de todos nós, políticos e legítimos representantes do povo. Sem falar da grande falta de respeito para com a família Tomazella, a qual temos a honra de ter a presença nesta casa, o senhor Luiz Tomazella. Então, tenho certeza que providências estão sendo tomadas. Vamos aguardar. Obrigada. Explicação pessoal, vereador Darciso. Senhor presidente e nobres colegas, eu também queria parabenizar a Casa da Lavoura. Fez presente ontem de Criativa lá, doutor Alfredo, doutora Daniela, junto também com alguns agrônomos também de Campinas, e Botucatu, doutor Cláudio, doutor Mauro. A respeito da microbacia 2, que traz bastante benfeitoria ao nosso município, e que esse projeto está caminhando, e o pessoal de Juritiba foi convidado para que é a recuperação do Rio Salgado, onde temos grandes possibilidades de conseguir bastante coisa em cima desse projeto, qual eu quero me empenhar bastante e gostaria que os companheiros vereadores também apoiassem, que é de grande valia. Exemplo, nós temos aí a recuperação do Ribeirão dos Lopes, onde está sendo construída a estrada da Padilha, qual um dos integrantes lá disse que é uma obra cara. Vejam bem, que ótimo para a Concha, Pois não? Permitiria, vereador? Muito bem. A da Bacia, o senhor se refere aqui ao bairro dos Lopes? Isso. Vossa Excelência visitou o local, está inteirado da realização das obras? Não visitei. Eu aproveito até a oportunidade e peço licença ao senhor pelo seguinte, porque eu recebi numa conversa, uma denúncia com um morador do bairro, que o serviço que está sendo feito lá é de péssima qualidade, que nem o engenheiro Alfredo está conseguindo
controlar o pessoal que está fazendo. Que estão fazendo uma barbaridade lá na... Então, Vossa Excelência, que é ligado ao meio rural, que tem essa oportunidade, por favor, converse com o engenheiro Alfredo, que realmente o serviço é de péssima qualidade, estão destruindo em vez de construir. Com certeza visitarei o mais rápido possível. E que há de interesse desta casa, que eu acho que não é só do Darciso, como é de todos os vereadores, do senhor prefeito também. Então, nós vamos visitar, porque a informação que eu tive ontem na reunião, que é uma obra cara, eu chamo cara, tem que ser bem feita, sem agredir o meio ambiente, que a companhia que ganhou a licitação é Sartori Botucatu. Então, 4,6 km, então 4.600 metros que estão sendo construídas. O preço aqui, eu tenho em mãos aqui, de R$240 mil, é um valor bastante alto, então perfeitamente. Que é a Estrada da Padilha. É essa que o senhor refere ou não? É essa mesmo. É essa aí. Então, por favor, vereador, vamos ficar atento, porque a comunicação é que o serviço é um serviço de porco que está sendo feito lá. Perfeitamente. Então, eu acho que nós temos que visitar o mais rápido possível. Então, foi bom o senhor se inteirar nessa parte aí. Mas, de qualquer maneira, eu quero que conseguimos essa microbacia 2 para o Rio Salgado. É isso aí. Eu quero também dizer que ontem a minha esposa esteve numa reunião em Botucatu e foi comentado sobre essa microbacia de Juquiratiba. Duas microbacias, a de Juquiratiba e a aqui dos Lopes. Agora, eu inclusive, vereador, eu tenho cunhado, sobrinho que mora na Padilha, naquela estrada, onde iniciou e onde vem para a cidade. A informação que eu tenho não é essa. Eles dizem para mim que o trabalho vai estar ficando excelente. Isso dito por eles, moradores de lá. É por esse motivo, como eu recebi, e depois eu posso até trazer o nome da pessoa, se me autorizar, que é morador da área, que tem propriedade lá, que realmente a situação é caótica. Tudo bem. Senhor presidente, eu pediria essa autorização, é o Darciso que está dizendo, que se o senhor permitisse, eu pegaria nos próximos dias aí o nosso secretário para fazer uma filmagem e para constatamos aqui a realidade. Tudo bem. Beleza. Para fazer uso da palavra, o João Delbem. Senhor presidente, nobres colegas, como eu fui citado pelo colega Mir, eu gostaria de dizer que, na realidade, nós fomos procurados por um morador do bairro, que aqui se faz presente, que é o Luiz Tomazella, deve estar por aí, e nós fomos, na realidade, cumprir com a nossa obrigação de vereador. Nós recebemos uma denúncia, nós fomos até o local para comprovar. Infelizmente, lá aconteceu um desastre ambiental, e nós pudemos comprovar que isso realmente aconteceu. Pudemos notar também a presença lá da CETESB, da Polícia Científica, então, e também parece que, além das fotos do companheiro, também teve um fotógrafo que esteve lá fotografando tudo. Gostaria de dizer que, na realidade, isso pode ter sido até uma inexperiência da administração que se inicia. Mas eu acredito que, na realidade, isso não vai acontecer mais, porque nós temos que preservar aquele aterro sanitário. E nós sabemos, de antemão, que lá só pode ser colocado o lixo doméstico. Eu acredito que isso não vai mais acontecer. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Não tendo mais ninguém para a explicação pessoal, ainda em explicação pessoal, o vereador Sidney. Senhor presidente, senhores vereadores, tem umas colocações aqui por parte da administração, se tratando de reuniões que foram solicitadas por essa Casa de Leis, senhor prefeito como presidente do consórcio intermunicipal de saúde, e o mesmo já está fazendo aí os contatos, e gostaria de que consultasse essa casa
se essa reunião poderia ser feita no sábado, num dia de sábado, uma vez que os prefeitos estão colocando isso para ele, que durante a semana tem algumas reuniões, algumas viagens e tal, e para uma melhor tranquilidade, com conversa com os vereadores, num sábado ficaria melhor para os prefeitos. Por mim não tem problema não, eu só faço questão que nessa reunião esteja presente o promotor público da nossa cidade. Então eu concordo, mas ele tem que estar presente. Se ele puder vir, senão faz um dia de semana. Então o prefeito vai estender o convite ao promotor público também. E gostaria também de fazer as colocações, vereador Omar. Vossa Excelência, por nobre edil, Vossa Excelência, eu acho que Vossa Excelência citou o Código de Ética e Postura dessa Casa de Leis. Então, o relacionamento entre os vereadores, para não ficar você, daqui a pouco sai dos trilhos, a formalidade. Porque aqui nós discutimos os projetos dentro dessa casa, discutimos os assuntos de interesse da comunidade, e ali fora o pessoal tem aquele relacionamento. Eles discutem tanto na Câmara, depois vão tomar cerveja junto. Essa é a imagem que a população tem do político, dos vereadores. Mas é simplesmente pelo bom relacionamento, vereador Omar, ou nobre Edril, ou nobre Vossa Excelência, mas se colocando, não quero que Vossa Excelência se leve por maldade da minha pessoa, e nem por querer tirar proveito, ou colocar em choque a sua idoneidade, e nem, muito menos eu quero colocar que você é culpado de alguma coisa, ou estou insinuando que você fez algo com o Bolsa Família em nossa cidade. É simplesmente porque foi uma matéria veiculada no jornal Comarca, em que a população, alguns cidadãos, cobram também, vereador. A população, os cidadãos, não cobram só do senhor prefeito municipal quando uma atitude errônea ou quando uma atitude que coloca em choque alguma coisa dentro do município. Mas a população, o povo, cobra também as atitudes do vereador. Então, como saiu relacionado Bolsa Família no Jornal Comarca, e isso se tornou público, é que a prefeitura, a administração pública, está tomando as medidas cabíveis para realmente colocar que o que realmente aconteceu foi a regra do que foi colocado, mas o que realmente está explícito é que, no período eleitoral, houve uma grande distribuição de botijões de gás por parte do Executivo, que também está sendo averiguado, e o Bolsa Família com duplicidade no CPF. Agora, não que nós, ou esse vereador aqui, esteja querendo diminuir o trabalho político de Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência tem a democracia aí para usufruir, mas enquanto isso está sendo averiguado, eu quero dizer aqui que eu realmente ocupo a tribuna, ou seja, a explicação pessoal, com documentos na mão, para não fazer injustiça. Porque se eu ficar falando aqui que o vereador Omar tem culpa no Bolsa Família, aí eu estou fazendo alguma coisa errônea. Mas quando um vereador da oposição coloca alguma coisa do Poder Executivo e não mostra em provas, ou tem provas e não trouxe, ou vai trazer, eu convido para que nós vamos levantar essas provas, para que realmente não se tornem historinhas de gibi. Que nós não podemos viver de historinhas de gibi. O que aconteceu no aterro sanitário foi um fato verídico, que tem que ser tomado as providências. Além disso, que se a gente não provar, fica ruim para a administração e ruim para a credibilidade dessa Casa de Leis. Então, Vossa Excelência, vereador, eu quero que fique tranquilo, já conversei com Vossa Excelência referente a esse problema. Hoje à tarde nós estávamos conversando, nós sentamos de frente ao computador, Vossa Excelência se preocupa tanto em explicar para mim e tal, mas não fique, não se atemorize. Nada vai ser feito injustamente com Vossa Excelência. É simplesmente o fato de que, quando se coloca perante a um fato que também não tem as provas concretas, a gente também tem que lembrar que nós estamos apurando outras ocorrências que não temos ainda fatos concretos.
Uma parte, senhor. Na explicação pessoal não tem, mas o presidente está aí, Vossa Excelência. 1 minuto para você colocar. Senhor presidente, senhores vereadores. Nobre vereador, como já falei a Vossa Excelência, é o seguinte, relacionado ao Bolsa Família, eu gostaria que vocês realmente apurassem, mas eu quero lembrar que no período eleitoral eu não era secretário nem funcionário da prefeitura. Então, eu não posso admitir essas ligações e essas insinuações, pois, como já manda a lei, eu já fui afastado em março. Então, até o período eleitoral, são 6 meses antes. Foi nomeado outro secretário, outros diretores, são outras pessoas que assumiu. Então, eu não tenho esse vínculo nem essa ligação. Quando se diz ao Jornal Comarca, ele foi objetivo. Ele falou que o problema é no Brasil inteiro, inclusive no município de Conchas. Eu li bem a matéria, está de parabéns a matéria. É um problema do governo federal que se estendeu aos estados e aos municípios. Então eu gostaria que houvesse respeito do poder público de hoje e averiguasse o problema a nível de estado e governo, como o próprio governo colocou no sistema, no site, que o erro tem até um lugar para corrigir o erro da duplicidade, pois a falha é do governo federal. Então, não gostaria de ser mais relacionado a esse problema sem documentos, certo? Porque isso torna-se uma fofoquinha daqui, fofoca de lá. Aqui é uma casa de lei, é um lugar de trabalho sério. É isso, senhor presidente e senhor vereador. Com a palavra, o vereador Midjalmir. Senhor presidente, senhores vereadores, queria dizer ao vereador Sidney, para ele, novamente, como ele não me deu a chance de aparteá-lo, né? Aliás, ele me deu a chance de aparteá-lo, depois, até infringindo aí um pouco da boa educação, me cortou a parte, porque acho que ele não suporta um debate político em nível. Eu não tenho nada contra Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe disso. Mas, história de gibi, eu não trouxe nenhuma até agora. Eu trouxe uma cartilha do Conselho Tutelar com um brasão da administração municipal, a administração José Oscar Pavan, que fere a Constituição. Não inventei nada. Eu trouxe a lei que proibia a instalação do parque, inclusive está lá no promotor, comprovado, não inventei nada. Eu trouxe a situação do aterro sanitário municipal, que está lá flagrante delito, também não inventei. E se Vossa Excelência bem recordar e puxar um pouquinho pela memória, eu falei que se caso o diretor envolvido na denúncia, que a Vossa Excelência até confirmou que o mesmo já tinha um antecedente do jogo do bicho, não tivesse executando, eu seria o primeiro aqui, depois de apurado pela administração, porque eu acho que é dever da administração apurar, eu seria o primeiro a reconhecer, a denúncia é infundada. Eu somente estou relatando o que uma comunidade me passou, uma angústia de uma comunidade que não tem os seus pleitos atendidos. A comunidade me chamou, informou que houve uma reunião, que Vossa Excelência esteve presente, que foi feita uma ata, que ficaram de entregar essa ata depois assinada pelo prefeito à comunidade. Já se passaram 40 dias. E até agora nada. Quanto à questão do abandono lá do aterro do Centro de Lazer Trabalhador, se Vossa Excelência lembrar do que eu falei, é o mato que está tomando conta. O mato não cresceu está desde o ano passado. O mato choveu, corta, ele vem alto de novo. E o convênio com o seminário está por vencer. Não sabe se o padre vai liberar o campo lá para a prática do esporte. Então eu estou aqui trazendo uma angústia da comunidade. Inclusive falei para eles ontem, acho que aqui ninguém votou em mim, mas eu sou vereador de vocês, podem contar comigo, estarei sempre aqui presente quando necessitarem e vou vir aqui para defender e colocar a minha voz à disposição deles, porque às vezes eles não têm. E como o vereador tem o direito de falar, tem o direito de apontar, eu não acusei, Vossa Excelência leia a fita de novo, vai ver que eu não acusei. É uma denúncia que tem que ser apurada pelo Executivo. Quanto à mensagem da vereadora Eva, enfatizando o apoio ao requerimento junto ao Ministério Público, agradeço a vereadora Eva pelo apoio, só que eu gostaria também de manifestar a minha estranheza quanto à retirada da moção de repúdio que a vereadora colocou, inclusive eu assinei, eu dei a palavra que iria assinar junto, outros vereadores também se manifestaram nesse sentido, e estranhamente, poucos minutos antes da abertura da Câmara, foi retirada essa moção. Isso eu fiquei
querendo saber o que houve, mas vou conversar depois pessoalmente com ela para saber o que aconteceu. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eva. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Mas a explicação pessoal já foi. Mas você mencionou o nome dela? Não, eu mencionei eu acho que é uma questão da justiça. Já que você quer saber, ela pode... Não, mas isso poderia ser informalmente, senhor presidente. Senão tem que começar a quebrar o regimento para todas as situações. Sim, veja bem. O regimento, quando pede a palavra pela segunda vez, já não poderia conceder. Então, eu estou sendo gentil, não só para com ela, mas com todos os vereadores. Então, eu vou abrir uma exceção para ela. O Omar falou 2 vezes. Eu espero que esse presidente percorra todo o nosso mandato. Não. Veja bem, se vocês quiserem que eu siga o regimento, vereador, eu sigo. Se Vossa Excelência concordar comigo, a vereadora vai citar, eu vou pedir a parte dela, e aí nós vamos ficar numa discussão. Não, a parte não. Ela pediu, como você mencionou o nome dela, eu estou dando a palavra para ela, quem sabe, responder o que você está querendo saber. Só isso. Vereadora, com a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado. Eu queria informar, para o vereador Miguel Mir, você estranhou minha atitude, mas uma conversa, uma reunião com o senhor prefeito, ele pediu para eu aguardar, que providências estão sendo tomadas, provas, tem provas concretas de tudo acontecido, e na próxima sessão eu posso comentar com mais clareza, com certeza. Então, somente isso, eu quero ter provas concretas para poder falar, não deixar assim vago. Só isso, obrigado. Então, dou por encerrada a sessão, marcando a próxima sessão para o dia 2, às 19h30.